É possível falarmos sobre uma unidade em meios a pontos tão caros nas doutrinas? Cada um aqui tem um ponto caro na doutrina. Como é que nós podemos falar sobre unidade naquilo que é discordante, que é tão caro para mim e para você? Essa diferença, como é que você vê isso? Oi, tá pegando. Bom, penso eu que esse tema ele tem sido muito recorrente esses dias e tem nos levado a pensar a respeito a qual o limite, né? Qual o limite, onde nós devemos caminhar, o que devemos discordar, com todo respeito, mas manter a paz e a harmonia que nos custou tão caro, né? A harmonia que nós temos, a paz que nós temos, custou o sangue de Cristo, né? E nós devemos prezar por isso. Mas eu penso que, em primeiro lugar, eu sei que os pastores vão falar bastante coisa, mas uma coisa que eu queria ressaltar: como é que nós podemos manter a harmonia apesar de discordância? Nós primeiro temos que nos lembrar, irmãos, que quero ressaltar esse ponto, os pontos que nós discordamos é colocar ele no lugar. São pontos secundários, não são pontos que ferem a espinha dorsal daquilo que cremos e aquilo que acreditamos. Então, nós temos aqui 4 pastores, mas se for perguntar para os 4, se todos creem que Jesus nasceu, né, de uma virgem, todos vão concordar. Né? Se todos creem que Jesus morreu, sim. Todos creem que Jesus ressuscitou, sim. Todos creem que Deus, né, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, sim. Todos vão concordar. Essa é a espinha dorsal da teologia cristã. Todos nós vamos concordar. Lembrando que aquilo que nos une, aquilo que o pastor Rodrigo Lima falou, que aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Então, os pontos que nós discordamos são pontos secundários, não são pontos, né, primários que tocam na doutrina, na espinha dorsal, né, do cristianismo. Mas são pontos secundários, são pontos que vão ter, né, diversas óticas, vão ter diversos pontos de vista, né, cada um vai defender, né, aquilo que acredita, né, com certeza vai ter os textos bíblicos para isso, né, para defender a sua perspectiva, mas eu penso que é isso. Os debates têm muito se criado por causa dessa não separação, na verdade, dessa não separação, não faz essa separação, e acham que é pessoal, né, como a denominação, mas não é. Nós precisamos ir para um debate ou conversar, irmãos, sobre isso, pensando, né, lembrando do que temos em comum, seria mais ou menos isso. Quando o Luiz perguntou isso, eu estava lendo agora há pouco, Paulo escrevendo aos Filipenses. Irmãos, no 4º capítulo, antes dele falar sobre a questão da ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, o apóstolo Paulo chama a atenção de 2 irmãs que haviam brigado dentro da igreja, que estavam brigadas. E ele chama a atenção para que ele diz: eu suplico a Evódia, a Esítica, que voltem, né, a conviver no Senhor. Ele fala a respeito disso, lembrando, e o apóstolo Paulo faz elas recordarem que elas trabalharam junto com ele na obra. Então, o apóstolo Paulo, para fazer com que 2 irmãs, suplicando para 2 irmãs retornarem à boa convivência no Senhor, ele faz elas lembrarem daquilo que as unia, daquilo que fez elas se unirem, né? Que foi a obra do Senhor. Então eu penso que, para começar, né, nós devemos nos lembrar daquilo que nós concordamos, né, antes de falarmos daquilo que nós discordamos, e lembrar, né, que são pontos secundários, né? São pontos que daqui a um tempo, eu acredito que o pastor Rodrigo Lima, eu acredito que o pastor também Kim, o pastor Bruno, 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando estavam no seminário, ou sei lá quantos anos eles fizeram, né, tanto tempo atrás de seminário, às vezes a gente poderia ter começado com algum posicionamento teológico, mas com o passar dos anos eles foram aprendendo mais, revisando mais, e eles disseram: olha, aquele ponto há 5 anos atrás eu pensava dessa maneira, mas agora penso dessa seguinte maneira aqui. Então, para a gente ver que os pontos secundários eles vão mudando com o tempo, mas aquele que são os primários, que é o principal, ele não muda, ele permanece. Então, eu acredito que para a gente manter essa unidade, nós precisamos nos lembrar das coisas que concordamos em primeiro lugar, para depois lembrarmos daquilo que nós discordamos. Bom, é interessante a gente partir da seguinte premissa. Primeiro, que a divergência parece fazer parte do círculo discipular. Jesus tinha 12 discípulos, eles não eram unânimes em muita coisa. A própria Bíblia diz que, por mais de uma vez, Jesus os encontrou discutindo acerca de quem era o maior. Então, me parece que esse debate, a minha teologia é melhor, a do outro não é tão boa quanto a minha, isso já começa dentro do próprio círculo
discipular ou apostólico do próprio Cristo. Jesus, a gente encontra ele orando, claro, ele sempre orou muito. Lucas descreve a vida de oração de Jesus, mas geralmente as orações de Jesus, elas não eram declaradas. Nós encontramos algumas orações de Jesus na Bíblia, e uma das que a Escritura declara, é quando Jesus ora por unidade. Ele, aqui no capítulo de número 17 de João, o evangelista João narra exatamente uma oração de Jesus. E aqui no versículo 21, ele ora para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aqui existe uma questão interessante nisso. De fato, existirão divergências de pensamento. Pastor David falou uma coisa que para mim é basilar. Nós temos muitos pontos centrais na teologia que nos unem. E o que nós temos que reforçar é que verdadeiramente as questões periféricas, que são as que nos separam, elas nem são tão importantes. Enquanto os discípulos estavam discutindo quem era o maior, Jesus lhes ensina uma verdade, que maior é aquele que se torna o menor, que maior é aquele que serve a outra pessoa. Enquanto eles estavam preocupados em assumir uma posição para que eles tivessem visibilidade e proeminência, Jesus os ensina que no reino de Deus isso só pode ser alcançado com serviço. Então, verdadeiramente, o que nós devemos? Nós devemos distensionar. Eu sou professor de teologia, o nosso seminário, evidentemente, é confessional, mas lá nós estudamos, e estudamos com um olhar carinhoso as outras formas de pensar a teologia, daquilo que eu chamo de teologia cristã, protestante, evangélica, pentecostal, assembleiana. A gente procura olhar de uma maneira carinhosa. Eu não posso desprezar todos os estudos, até o Orígenes, que eu citei aqui, e que eu brinquei com ele, né, chamando-o de Herégenes, ele tem pontos interessantes na doutrina ou nos pensamentos que ele ensinou. Porque, de fato, na teologia a gente aprende que nenhum teólogo ele possui a sabedoria suprema, mas nenhum teólogo também deixa de ter alguma coisa a nos ensinar. Nós devemos ter essa capacidade, e aí eu penso que a gente tem que distensionar, enquanto tem pessoas que talvez não tenham essa maturidade que aqueles que já estão um pouco mais à frente alcançaram, de ao invés de tensionar, esticar a corda, debater para dizer eu tenho razão e você não tem, nós estamos começando a olhar um para o outro dizendo, o que eu posso aprender com o pastor Bruno? O que eu posso aprender com o pastor David? O que eu posso aprender com o pastor Samuel Kim? Com certeza esses homens têm experiências vivenciadas que eu ainda não vivenciei. Quando eu distensiono isso, eu passo a compreender que nós nos unimos pelos pontos centrais e as coisas que nos separam, que são os entendimentos. Eu pergunto, gente, o que altera na salvação de alguém se ele é calvinista ou arminiano? Se ele é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Alguém me pergunta, pastor, o senhor é o quê? Eu digo, eu sou um pré-tribulacionista preparado para a grande tribulação. É porque por convicção eu creio neste pensamento. Mas se Jesus não voltar antes da grande tribulação, eu estou preparado para enfrentá-la e permanecer fiel a Cristo até que ele venha. Mas aí, perde ou não perde, pastor? Estou brincando. Acredito que a teologia que cada denominação tem vai ajudar na prática da vivência da palavra. Porém, como o pastor David também falou, né, tem coisas principais, coisas que não são negociáveis, e tem coisas que podem ser diversificadas conforme a interpretação. Não que seja errado
senão simplesmente é uma forma de ver. O fato é se a parte principal vai ser diferente ou não. Aí é onde nós falamos de heresia ou não. Se a parte principal não é tocada, nós podemos ver que estamos na mesma página, estamos falando da mesma coisa. Somente que quando nós queremos defender a nossa teologia, aí é onde começa a briga, né? O pastor Rodrigo também falou muito bem sobre aceitar, aprender de outros. Assim como em Filipenses também está dizendo que nós precisamos considerar ao outro melhor do que eu. Eu não sou melhor do que outros, senão eu sempre tenho que ter a atitude de aprender, né? Querer aprender de outros. Eu aprendo muito, porque eu como missionário eu tenho trabalhado com, como já tenho falado, eu tenho trabalhado com muitas denominações onde eu sigo aprendendo. Não só aprendo dos presbiterianos, os presbiterianos um pouco que eles não me querem muito. Então, não trabalho muito com presbiterianos, né? Eu trabalho mais, até agora eu tenho trabalhado mais com a Assembleia de Deus, né? Com a Batista. Congregacional é a primeira vez que estou me relacionando e vamos trabalhar junto, né? A coisa é que o que causa este tema, né, de diversificação, acho que é o orgulho de querer pensar que a minha igreja é a máxima, o meu pastor é a que mais sabe, né? Ou pensar que o outro sempre está errado. Então isso daí é o que causa o estrago dentro da igreja, né? E principalmente essas igrejas que dizem a nossa igreja é a única igreja onde você vai conseguir a salvação. Essa igreja, se você está numa igreja dessas, foge dessa igreja, porque é a pior igreja que você pode estar, né? Então, se tiver algum pastor que diga, eu sou aquele que tem um verdadeiro conhecimento, foge dele, porque não... Pastor Bruno. Não. Pastor Bruno fala isso. Acho que brincadeira, né? Eu acho que o David quer brigar com o Bruno. Você vai perder, olha o tamanho do homem. O fato é esse, né? De que nós precisamos aprender. Sim, reconhecer a autoridade do pastor, aprender do pastor, porém, também temos que aceitar as outras, os outros ensinamentos que vêm de outra teologia também. Mas claro que nós precisamos saber diferenciar que tipo de teologia. Não podemos receber qualquer teologia, senão também temos que ter discernimento de poder escutar que tipo de teologia é. Porque se nós começamos a ir pela teologia liberal, aí é coisa, né, que não vai nos levar a um ponto assim comum. Então, é importante também saber diferenciar isso. Mas como é que os irmãos vão poder saber? É por isso que estão os pastores, para poder direcionar, para poder dar discernimento, para que vocês possam também, né, ler algum tipo de livro que seja diferente à doutrina de vocês, né? Então, eu acredito que essas ideias que fazem ter o orgulho de ser arminiano, de ser calvinista, de ser luterano, tudo isso faz que venha uma briga entre, né, as diferentes denominações.